Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo para alunos de graduação em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal. Nossa disciplina aqui na UFESA de Química e Fertilidade do Solo vai estudar hoje a respeito dos micronutrientes, dinâmica e disponibilidade de micronutrientes no sistema solo-planta. Nós vamos fazer uma visão panorâmica do assunto e também uma visão panorâmica dos principais fatores que influenciam a disponibilidade de cada um dos micronutrientes. Não temos como aprofundar o estudo de cada um dos micronutrientes, como fizemos para nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. Mas vamos falar de forma geral sobre os principais fatores que influenciam a disponibilidade desses micronutrientes. Micronutrientes são nutrientes exigidos em pequenas quantidades pelas plantas, enquanto que macronutrientes são nutrientes exigidos em grandes quantidades pelas plantas. Já estudamos os macronutrientes, que são em número de 6, macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, e o cálcio, magnésio e enxofre são macronutrientes secundários. E os micronutrientes são em número de 8. Os micronutrientes, eles ocorrem no solo em pequenas concentrações e também nas plantas em pequenas concentrações. São exigidos em pequenas quantidades pelas plantas. Então, os 8 micronutrientes são o ferro, o cobre, manganês, zinco, molibdênio, boro, cloro e níquel. Então, nós vamos ver hoje uma visão panorâmica desses nutrientes, desses elementos químicos essenciais às plantas. Então, são nutrientes exigidos em pequenas quantidades. Sempre é bom lembrar que, do ponto de vista fisiológico, todos os nutrientes são igualmente importantes para as plantas. Na ausência de qualquer nutriente, seja macro ou micronutriente, a planta não consegue completar o seu ciclo de vida. Os micronutrientes catiônicos são o ferro, cobre, manganês, zinco e níquel, e os micronutrientes aniônicos é o boro, molibdênio e o cloro. Então, são esses 8 micronutrientes. No Brasil, os principais motivos que despertaram o maior interesse dos agricultores atuais pela utilização de fertilizantes contendo micronutrientes foram. A gente faz esse tipo de colocação porque é importante, porque no passado a gente tinha uma agricultura muito extrativista, o pessoal chegava, desmatava a vegetação nativa e nos primeiros anos ali de cultivo, aproveitava bastante a serapilheira, aquela matéria orgânica que tinha no solo, ia se decompondo, ia fornecendo os micronutrientes e não sentia problema, não tinha problema de deficiência. Mas hoje em dia a coisa é bastante diferente. Os sistemas de cultivo são bastante intensivos, altas produtividades, o que exige bastante do solo. Então, no passado, não tinha muita preocupação por parte dos agricultores na questão da utilização de fertilizantes contendo micronutrientes. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia já os micronutrientes são bastante utilizados nas adubações das culturas. Por quê? Porque hoje em dia você tem muita prática agrícola em áreas de baixa fertilidade natural. Está aí o Cerrado brasileiro como o principal exemplo de solos extremamente pobres em nutrientes, inclusive em micronutrientes, e lá na região do Cerrado nós temos aí o celeiro de produção agrícola de grãos, cana-de-açúcar, milho, soja, e etc., algodão. Então, essas grandes culturas ocupam milhares e milhares de hectares, são produzidas ali na região do Cerrado, que é a região brasileira que tem os solos
de menor fertilidade natural. Está no cerrado. Então, com o plantio, com o avanço da agricultura em áreas de baixa fertilidade natural, então, rapidamente, logo nos primeiros cultivos, os solos vão se esgotando em termos de reserva de micronutrientes e, com isso, há uma necessidade de se adubar com micronutrientes. Naqueles solos mais ricos em matéria orgânica, aqueles que têm uma fertilidade natural melhor, então, essa deficiência de micronutrientes demora muito mais tempo para ocorrer. Outra coisa é que nos dias atuais nós temos a utilização de culturas que produzem muito, ao contrário do que acontecia no passado. No passado, as culturas produziam pouco, eram pouco melhoradas geneticamente, existia pouca irrigação, as técnicas de cultivo eram mais primitivas, vamos dizer assim, não eram tão sofisticadas como hoje. Então, o nível tecnológico, tanto em termos de manejo, como em termos de genótipo das culturas, era bem mais baixo e as culturas produziam menos. E as culturas produzindo menos, elas exigem menos nutrientes. Produz menos, exporta menos nutrientes. Então, no passado, quando se trabalhava com baixas produtividades, então não se percebia, não se detectava tanto problema de deficiência de micronutriente como ocorre hoje. Hoje nós trabalhamos com cultivares bastante produtivas, passaram por melhoramento genético para produzir muito. E quanto maior a produtividade de qualquer cultura, maior vai ser a exigência de nutrientes e, consequentemente, maior vai ser a exportação de nutrientes da área. Então, isso no passado não acontecia muito, porque as produtividades eram muito baixas. Então, no passado, plantava-se muito em áreas de boa fertilidade natural. Quando aquela fertilidade se esgotava, ia para outra área nova, desmatava a nova área para ir para uma outra área nova e assim por diante. E hoje, a gente está cultivando em áreas de baixa fertilidade natural. Hoje a gente produz muito mais, as nossas culturas exigem muito mais nutrientes. Outra coisa é que é muito comum hoje, em algumas situações, você ter a prática da calagem aplicando doses elevadas de calcário. A gente sabe que, já estudamos isso em aulas anteriores, que quanto maior o pH do solo, menor é a disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. Então, quando você faz calagem no solo, você diminui a disponibilidade desses micronutrientes. E se você colocar calcário demais, pode induzir deficiências de micronutrientes nas plantas. Então, sempre tem que ter esse cuidado. O aumento da utilização de fertilizantes NPK de alta concentração, contendo teores mais baixos de micronutrientes como impurezas. Então, isso também ocorre bastante. No passado, utilizava-se fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados e fosfatados de baixa concentração de nitrogênio, baixa concentração de fósforo e, consequentemente, adubos que tinham teores mais elevados de micronutrientes que iam como impurezas dentro do adubo. Então, hoje em dia, a gente trabalha com adubos mais concentrados, adubos mais purificados, e assim, esse maior grau de pureza dos fertilizantes, e esses fertilizantes mais concentrados que a gente usa, por exemplo, tanto de adubos simples como nas fórmulas NPK. Então, nós, assim, indiretamente fornecemos poucos micronutrientes às plantas. Então, no passado, quando se utilizava adubos menos concentrados, a gente indiretamente estava fornecendo micronutrientes às plantas, mesmo sem saber, eles iam como impurezas nos adubos pouco concentrados.
E também, hoje em dia, há uma maior utilização de análise de solo e de planta como instrumentos de diagnose de deficiências de micronutrientes, o que não ocorria no passado. Então, hoje a gente já tem uma rede de laboratórios de análise de solo e de planta espalhados no Brasil inteiro, disponíveis aí para o agricultor fazer análise química da sua terra, fazer análise química do seu solo, para avaliar a disponibilidade de micronutrientes e, em detectando baixos teores de micronutrientes no solo, esses agricultores vão ser estimulados a fazer adubação com micronutrientes para prevenir deficiências, eventuais deficiências de micronutrientes na cultura que ele vai plantar. Outra coisa também é a questão da análise foliar. Muitos agricultores também fazem análise foliar, não somente de plantas perenes, mas até mesmo de plantas anuais, de ciclo curto. E essas análises foliares, elas têm um poder muito grande de detectar suficiência ou deficiência de micronutrientes nas plantas. Então, quando se detecta deficiência de micronutrientes, então aí o agricultor ele parte para fazer adubações foliares com micronutrientes, né, para correção de deficiências de micronutrientes, ou ele ajusta o programa de adubação para a próxima safra, para poder aplicar micronutrientes para prevenir as deficiências. Então, hoje em dia, no Brasil, nós temos uma maior utilização de adubos, seja adubos foliares, adubos sólidos, aplicados no solo, ou via fertirrigação, que são bastante utilizados para corrigir deficiências de micronutrientes ou prevenir eventuais deficiências de micronutrientes que possam acontecer. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum comentário sobre o que falamos até aqui? Por enquanto não, professor. Ok. A dinâmica dos micronutrientes no sistema solo-planta. Os micronutrientes no solo, eles ocorrem em teores muito variáveis, em função de vários fatores. Vários fatores influenciam a disponibilidade de micronutrientes no solo. Um deles que a gente pode citar é o material de origem do solo. Se as rochas ou o material de origem do solo, se essas rochas forem ricas em micronutrientes, evidentemente que o solo formado a partir daquela rocha também vai ser rico em micronutrientes. Imagine aí um basalto, que é uma rocha ígnea, uma rocha máfica, rica em minerais escuros, minerais ferromagnesianos. Então, o basalto é uma rocha bastante rica em micronutrientes metálicos, ferro, cobre, manganês, zinco. Então, solos derivados de basalto, eles tendem a ter boa disponibilidade de micronutrientes metálicos, como ferro, cobre, manganês e zinco. Né? Então, já alguns arenitos e algumas outras rochas, elas já são mais pobres em micronutrientes. Então, é importante a riqueza do material de origem, o grau de desenvolvimento pedogenético do solo. Os solos mais velhos, mais desenvolvidos, eles tendem a ser mais pobres em nutrientes, e os solos mais jovens tendem a ser mais ricos em nutrientes, né? Em nutrientes. Então, isso também pode influenciar, como também a atividade microbiana. A gente não pode esquecer que os micro-organismos do solo, eles é quem decompõe a matéria orgânica do solo. Os micro-organismos é quem decompõe qualquer resíduo orgânico, seja de origem vegetal ou animal. Esses resíduos são decompostos pelos micro-organismos e, assim, os nutrientes que estão na forma orgânica desses resíduos, eles são liberados na solução do solo na forma inorgânica e, portanto, podendo ser absorvidos pelas plantas. Então, solos que têm uma boa atividade microbiana, ele vai ter uma maior mineralização da matéria orgânica e vai ter uma maior liberação de nutrientes. Né? Esses micro-organismos,
eles não fabricam micronutrientes. O que eles fazem é decompor a matéria orgânica do solo. E assim, quando acontece a mineralização da matéria orgânica, você tem a liberação de nutrientes, sabendo que o importante para nós não é a decomposição da matéria orgânica umificada, aquela matéria orgânica estabilizada no solo, formando complexos argilo-úmicos lá da fração argila. Aqui, para fornecer micronutrientes para as plantas, como fonte de nutriente, é importante aí a atividade microbiana agindo naquela matéria orgânica não úmica, na fração leve da matéria orgânica, ou seja, na matéria macro-orgânica, nos resíduos orgânicos de origem vegetal e animal. Então, a decomposição desses resíduos, como, por exemplo, esterco, composto orgânico, restos de cultura, palhada de cultura. Então, quando esse material se decompõe no solo pelos micro-organismos, então vai liberar micronutrientes. Então, a matéria orgânica é uma grande fonte de micronutrientes, de modo que quanto maior o teor de matéria orgânica de um solo, maior vai ser a disponibilidade de micronutrientes no solo. Solos pobres em matéria orgânica são solos também pobres em micronutrientes. Teor de argila do solo também é importante. Por quê? Porque é a fração argila que armazena e que guarda e que retém os nutrientes no solo disponíveis para as plantas. Os nutrientes do solo disponíveis para as plantas, eles não estão na fração areia nem na fração silt. Eles estão na fração argila, porque a fração argila é uma espécie de armazém ou almoxarifado onde se guarda os nutrientes do solo para serem liberados para as plantas no momento adequado da necessidade das culturas. Então, solos argilosos tendem a ter maior disponibilidade de micronutrientes do que solos arenosos. Então, solos que naturalmente são arenosos e pobres em matéria orgânica são solos que naturalmente são solos com baixa disponibilidade de micronutrientes. Então, se você vai cultivar, você vai trabalhar em solo arenoso e pobre em matéria orgânica, então você já espera, esse solo tem alta probabilidade de dar problema aí de deficiência de micronutrientes. Outra coisa importante, o potencial de oxirredução do solo. Assim como o pH mede a concentração de hidrogênio iônico, e quanto mais baixo o pH, maior é a acidez do solo, de forma semelhante, o potencial de oxirredução baixo significa uma grande quantidade de elétrons em solução. Potencial de oxirredução baixo significa que você tem condições redutoras, um ambiente redutor. E ambientes redutores no solo são ambientes com baixos teores de oxigênio ou zero teor de oxigênio no solo. Então, o ambiente redutor, com falta de oxigênio, favorece a solubilidade, por exemplo, de ferro e de manganês. Então, dentre os micronutrientes, dentre os 8 micronutrientes, tem 2 micronutrientes que sofrem influência do potencial de oxirredução, que é o ferro e o manganês. Então, isso também é importante. E o pH do solo, já mostramos aqui gráficos, mostrando para vocês, indicando que quanto maior o pH do solo, menor é a disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. Então, eu apontaria aqui esses 4 fatores aqui como os mais importantes, os que mais influenciam a disponibilidade de micronutrientes no solo. Teor de matéria orgânica, teor de argila, potencial redox e pH. São os 4 fatores mais importantes. As principais formas de micronutrientes que são absorvidas pelas plantas. Dentre os micronutrientes, os micronutrientes catiônicos, o ferro é absorvido na forma de ferro 2, ferro 3, cobre na forma de cobre 2,
manganês na forma de manganês 2 e manganês 4, o zinco, manganês 2 e o níquel, manganês 2. Observe que aqui é níquel, né? Níquel 2. Observe que o manganês tem duas formas aqui, ó, manganês 2 e manganês 4. Manganês 2 é a forma reduzida, manganês 4 é a forma oxidada. Aqui tem o ferro. O ferro 2 é a forma reduzida e o ferro 3 a forma oxidada. O ferro 2, ferro reduzido, é chamado de ferro ferroso, que confere a cor escura ao solo. E o ferro 3 é o ferro férrico. E comparando a forma reduzida com a forma oxidada, a forma reduzida é muito mais solúvel. Então, o ferro 2 é mais solúvel do que o ferro 3, o manganês 2 é mais solúvel do que o manganês 4. E os micronutrientes catiônicos, você tem o boro na forma de ácido bórico, principalmente, e em pH alcalino, pH de 7 acima, você já tem ácido, boro na forma de H2BO3-. Molibdênio na forma do ânion molibdato e cloro na forma do ânion cloreto. Então, essas são as formas que são absorvidas, são formas iônicas, com exceção do ácido bórico, que é uma molécula neutra. O ácido bórico é uma molécula neutra. As quantidades acumuladas nas plantas. Então, normalmente, na prática, as culturas acumulam, em primeiro lugar, em termos de micronutriente, o cloro. Né? A gente viu que para macronutrientes, o nitrogênio é aquele acumulado em maior quantidade, e vem de segundo lugar o potássio, para a maioria das culturas. No caso dos micronutrientes, é mais comum a gente observar o cloro sendo aquele acumulado em maior quantidade, isso aqui principalmente em solos cultivados, onde você faz adubação com cloreto de potássio. Então, o que é que acontece? O cloreto de potássio é o adubo potássico mais usado na agricultura. Então, toda vez que você vai adubar com potássio usando o cloreto de potássio, você também está adicionando cloro ao solo. Então, nas plantas cultivadas e adubadas, né, com cloreto de potássio, então o cloro sempre vai estar em primeiro lugar. Depois vem o ferro e o manganês, por causa da questão de baixo potencial redox, muita facilidade de se reduzir e aumentar a solubilidade. Depois vem zinco, boro, cobre, molibdênio e níquel. Então, molibdênio e níquel são os micros dos micros, são os dois micronutrientes exigidos em menores quantidades, e aí o cloro, o ferro e o manganês são aqueles que estão na outra ponta. Em termos de mobilidade na planta, com exceção do molibdênio, que possui mobilidade intermediária, os micronutrientes, em geral, são pouco móveis na planta. Já falamos isso quando falamos sobre NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. A gente falou que os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo, potássio, eles são móveis dentro da planta, ou seja, são móveis dentro do floema, saem de folhas mais velhas e vão se concentrar nas folhas mais novas. E só que no caso dos micronutrientes, isso ocorre de maneira inversa, é o contrário. Apenas o molibdênio que tem uma mobilidade aí intermediária, ele nem é considerado muito móvel nem pouco móvel, ele tem uma mobilidade intermediária. Mas com exceção do molibdênio, os micronutrientes em geral são pouco móveis nas plantas. Então, por causa dessa baixa mobilidade dos micronutrientes, e os sintomas de deficiência desses micronutrientes, eles se manifestam primeiramente e principalmente nos tecidos mais jovens das plantas, né, que são os tecidos apicais, os tecidos das extremidades dos ramos. É semelhante ao enxofre. O enxofre é um macronutriente que não é móvel dentro da planta, e o sintoma de deficiência de enxofre é nas folhas mais novas. Da mesma forma, também os micronutrientes. Sintoma de deficiência de enxofre também, de micronutrientes também nas folhas mais jovens, nas folhas mais novas. Bom, vamos agora, a partir de agora, estudar de forma panorâmica, resumida,
os principais fatores que influenciam a disponibilidade de cada um dos micronutrientes. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor. Ok, então o ferro é o primeiro que nós vamos estudar aqui. A planta absorve ferro na forma de ferro 3 e de ferro 2. Já falamos para vocês que o ferro 2, ele é o ferro ferroso, né? Ferro reduzido, ferro ferroso, e o ferro 3 é o ferro férrico, né? Ferro oxidado. O ferro 2 tem alta solubilidade, né? E o ferro 3 tem baixa solubilidade. Vocês sabem que para que a planta absorva o nutriente, eles têm que estar solúvel. Quanto maior a solubilidade, né, do elemento químico no solo, melhor será a absorção dele pela planta. Então, os compostos de ferro 3, eles são de baixa solubilidade, fazendo com que a concentração de ferro 3 na solução do solo seja muito pequena. Qualquer coisinha que aumentar o teor de ferro em solução atinge o produto de solubilidade do hidróxido de ferro, e esse ferro precipita com a hidroxila. Já no caso de ferro 2, não. O ferro 2 é bem mais solúvel. A concentração de ferro na solução do solo diminui muito com o aumento do pH. Então, isso aqui é fundamental. Para o acréscimo de cada unidade de pH, a atividade de ferro 3 em solução diminui 1000 vezes e a de ferro 2, 100 vezes. Então, o pH é um dos fatores que mais influencia a disponibilidade de ferro. Em condições de acidez elevada, ou seja, de pH baixo, você tem alta solubilidade, tanto de ferro 3 como de ferro 2. À medida que vai aumentando o pH, vai diminuindo. Lembra lá daquele gráfico que a gente viu na aula de calagem, sobre o efeito do pH na disponibilidade de micronutrientes. Então, quando você tem, por exemplo, um solo ácido, e faz calagem, ou seja, se aumenta o pH, você diminui a disponibilidade de ferro. Então, isso é um efeito colateral da calagem que você tem que avaliar se é necessário ou não fazer uma complementação, uma suplementação de ferro para a cultura. A redução de ferro 3 para ferro 2 em ambientes com excesso de água, ou seja, em solos alagados, como na cultura do arroz, irrigado por inundação, ou até mesmo no interior de microagregados do solo. Isso aumenta a disponibilidade de ferro para as plantas. Essa redução de ferro 3 para ferro 2, ela só ocorre em ambientes que têm falta de oxigênio, porque em ambientes anaeróbicos, ao invés dos micro-organismos usarem o oxigênio como aceptor final de elétrons da cadeia respiratória, vai usar outros compostos, como o nitrato, o ferro, o manganês e assim por diante. Então, a redução de ferro 3 para ferro 2 acontece em ambientes de baixo potencial redox, em ambientes com excesso de água, ambientes saturados com água, ambientes alagados, e até mesmo o solo pode não estar alagado, mas um solo argiloso, que tem uma maior proporção de microporos, ele pode, no interior desses microporos, ter microsítios de alagamento, principalmente quando você trabalha com irrigação localizada, de alta frequência. Todo dia você irriga, todo dia. Você não espera que o solo seque. Todo dia você está irrigando. Então, irrigação localizada de alta frequência, a umidade do solo sempre vai estar alta, da capacidade de campo para cima, ali dentro daquele bulbo úmido. Então, nessa situação, principalmente se o solo for argiloso, tiver um pouquinho mais de argila, aí ele tem uma maior proporção de microporos. Então, nessa situação, você cria vários microsítios de alagamento. Então, nesses ambientes específicos, no interior de microporos, você tem um ambiente anaeróbico, embora, vamos dizer assim, o volume total, global do solo, você tenha um ambiente aeróbico, mas você pode ter sítios localizados de
ambientes anaeróbicos. Então, nesses locais, acontece redução de ferro 3 para ferro 2, né? Acontece redução de manganês 4 para manganês 2, e as formas reduzidas, elas são mais solúveis do que as formas oxidadas. Então, isso é muito importante. Então, o pH do solo e o potencial redox são os fatores que mais influenciam a disponibilidade de ferro para as plantas, né? São os dois fatores mais importantes. Em solos calcários ou alcalinos, né, onde o pH é elevado e, com isso, diminui a disponibilidade de ferro, algumas plantas têm a estratégia de acidificar partes da zona radicular. Elas têm acidificação da rizosfera. O que é a rizosfera? É aquela região do solo que está em contato com a raiz. Então, a raiz produz muitos exudatos radiculares. A raiz exuda, né, libera para o seu exterior muitas substâncias, dentre elas ácidos orgânicos de baixo peso molecular, que baixam o pH do solo ali em contato com a superfície da raiz. E com isso, a planta solubiliza ferro e outros micronutrientes, aumentando a disponibilidade deles para as plantas. Então, os dois principais fatores que influenciam a disponibilidade de ferro no solo é o pH. Quanto maior o pH do solo, menor é a disponibilidade de ferro. E outro fator também que é importante é o teor de água e de ar no solo. Na verdade, a gente mede o potencial redox, o potencial de oxirredução. Esse potencial de oxirredução é baixo em ambientes saturados com água, ambientes mal drenados, ambientes que ficam com excesso de água durante muito tempo. Então, nesses ambientes, com solos de cores gleisadas, cinzentas, então, esses solos, eles têm baixo potencial redox e têm redução de ferro 3 para ferro 2, né? Ferro 3 para ferro 2, e assim, o ferro 2, por ser mais solúvel, ele tem uma maior disponibilidade para a planta. Então, quando o espaço poroso do solo está saturado com água, o ferro 3, que é menos solúvel, é reduzido para ferro 2, que é mais solúvel. E, consequentemente, maior é a solubilidade e a disponibilidade de ferro na solução do solo para as plantas. Então, isso é importante, inclusive, é isso aqui que explica, eu não sei se alguém aqui tem conhecimento dessas informações, mas aqui na nossa região de Mossoró, Baraúna, Felipe Guerra, Pudi, nessa região onde nós temos solos derivados de calcário, com pH variando de 7 a 7,5, que é um pH aí elevado. Então, nessa situação, você tende a ter baixa solubilidade de micronutrientes metálicos, ferro, cobre, manganês e zinco. Só que a gente observa na prática que as nossas culturas aqui, elas não têm problema de deficiência, nem de ferro, nem de manganês. Muito pelo contrário, as análises foliares demonstram teores bastante elevados, muito acima daquele teor, vamos dizer assim, exigido pelas plantas. Por quê? Se o pH é alto, se o pH varia de 7 a 7,5, e as nossas culturas têm até mesmo excesso de ferro e de manganês. É justamente por causa desse abaixamento do potencial redox no interior dos microporos, né, dos microagregados do solo. Então, as plantas, embora estejam crescendo em ambiente de solo com pH elevado, mas lá no interior do solo tem alguns microsítios, alguns pontos, alguns locais, assim, pontuais, bem localizados, onde o excesso de água ali no interior daqueles microporos baixa o potencial redox e aumenta a solubilidade do ferro, aumenta a concentração de ferro 2, aí a planta absorve bastante ferro, e assim não tem problema com ferro. Em solos aerados, o potencial de oxirredução
varia de 400 a 700 milivolts. A gente mede a unidade em volts, porque mede a concentração de elétrons livres em solução, enquanto que em solos alagados ou inundados, esse potencial cai para valores negativos, menos 250, menos 300 milivolts. A redução de ferro 3 para ferro 2 acontece com potencial redox de menos 185. Algumas plantas, elas têm algumas estratégias para melhorar a absorção de ferro. Uma delas é a maior eficiência na absorção e translocação de ferro. Elas toleram ou se adaptam à carência de ferro no solo, porque elas se utilizam de alguns mecanismos, como que eu já falei há pouco tempo, que é a acidificação da rizosfera. As raízes, elas podem exudar hidrogênio, elas podem exudar ácidos orgânicos de baixo peso molecular, e assim ela diminui o pH do solo que está em contato direto com a raiz, e ela vai, nessa condição de pH mais baixo, absorver mais ferro, né? E também algumas podem excretar substâncias redutoras pelas raízes que vão reduzir o ferro 3 para ferro 2, tornando ele mais solúvel, e assim a planta vai absorver mais ferro. Então, são algumas das estratégias que a planta utiliza para melhorar ou aumentar a absorção de ferro. Ok? O cobre também é um micronutriente metálico, ele ocorre no solo na forma de cobre 2, seja na forma iônica, na solução do solo, ou também na solução do solo, quelatado, né, com algum ácido orgânico. Ele também ocorre adsorvido aos colóides, né, as cargas negativas, né, dos colóides do solo, e também, se o solo for rico em óxidos de ferro e de alumínio, que é o caso de latossolos e argissolos, que são solos velhos, muito desenvolvidos, e se esses solos forem ricos em óxido de ferro e alumínio, você pode também ter adsorção específica de cobre a esses colóides minerais. E também o cobre tem uma afinidade muito grande com a matéria orgânica. Ele tem muita facilidade de se ligar, de ser complexado por compostos orgânicos. Os principais fatores que influenciam a disponibilidade de cobre, o primeiro aqui é o pH. Então, é bem interessante. Os 4 micronutrientes metálicos, ferro, cobre, manganês e zinco. O pH atua de forma semelhante. Quanto maior, né, o pH, menor é a disponibilidade de cobre. Em solos ácidos, esses micronutrientes têm uma solubilidade maior, mas quando você faz calagem e aumenta o pH do solo, diminui a disponibilidade desses micronutrientes. A matéria orgânica do solo, ou seja, os resíduos vegetais e animais no solo, ou a matéria orgânica umificada, sempre é fonte de micronutrientes. Inclusive, a matéria orgânica é a principal fonte de micronutrientes do solo para as plantas. No caso do cobre, ele tem uma relação bem particular, bem específica com a matéria orgânica, porque o cobre se liga facilmente a agrupamentos carboxílicos e fenólicos da matéria orgânica para formar complexos estáveis, né? O que pode diminuir temporariamente a disponibilidade dele no solo para a planta. Mas isso é só temporário, porque esses ânions orgânicos, eles complexam o cobre, tiram o cobre da solução, mas só que com alguns dias, esses compostos orgânicos, eles vão ser oxidados pelos micro-organismos, eles vão sofrer mineralização, e quando forem mineralizados, aí vai liberar de novo o cobre para as culturas. Por isso que a gente coloca aqui, diminui apenas temporariamente, né? Mas depois esse cobre ligado à matéria orgânica volta para o solo. O teor de óxidos de ferro e de alumínio também vai ser importante por causa da influência que esses colóides minerais têm na absorção específica de cobre.
Então, os óxidos de ferro e de alumínio, a gente já viu, eles têm muita afinidade para dissolver fósforo, né, fazer a dissolção específica de fósforo, mas também dos micronutrientes, né, como o cobre, o zinco. Então, isso é importante. É claro que isso aqui tem uma importância maior, né, se você for adubar esse tipo de solo com adubo contendo cobre. Né? Se você for aplicar fertilizante contendo micronutrientes no solo, se o seu solo for rico em óxidos de ferro e de alumínio, então vai ter uma certa adsorção específica de cobre, o que vai diminuir a disponibilidade dele para as plantas. Então, o cobre e o zinco, o cobre e o zinco são dois micronutrientes que têm bastante afinidade de reagir, de ser absorvido especificamente nas superfícies dos óxidos de ferro e alumínio. A concentração de cobre na solução do solo é muito baixa, sendo controlada pelos mecanismos de adsorção de cobre aos óxidos de ferro e de alumínio e pela formação de complexos estáveis com a matéria orgânica. Então, o cobre tem muita facilidade de se ligar tanto aos ânions orgânicos da matéria orgânica, como também se ligar às superfícies dos óxidos de ferro e de alumínio. Os teores de cobre no solo e na planta são bem menores do que os teores de ferro e de manganês. Bom, o manganês tem uma química muito semelhante à do ferro. Praticamente, os mesmos fatores que influenciam a disponibilidade de ferro também influenciam a disponibilidade de manganês. Então, em solos aerados, que é o mais comum, a situação mais comum na prática do dia a dia, o manganês está na forma de manganês 4. Em ambiente saturado com água, de drenagem deficiente, ambiente alagado, porque está cultivando arroz por inundação. Então, nesses ambientes de drenagem deficiente, com falta de oxigênio, o manganês 4 é reduzido para manganês 2. Então, essas formas de manganês, seja a 4 ou a 2, podem estar absorvido as cargas negativas dos colóides do solo, né? Como também ocorre na solução do solo. Lembrando a mesma coisa que acontece para o ferro. A forma reduzida é mais solúvel do que a forma oxidada. Então, o manganês 2 é mais solúvel do que o manganês 4. Em solos muito ácidos e ricos em manganês, solos cujo material de origem é rico em manganês e ele é ácido, a solubilidade do manganês pode atingir uma concentração aí elevada o suficiente para causar toxidez em plantas sensíveis. Então, já tem sido relatado em alguns casos que em solos ácidos, além da toxidez por alumínio, em alguns deles, especialmente naqueles que são ricos em manganês, pode também ter problema de toxidez por manganês. Então, os principais fatores aqui são os mesmos do ferro, pH e potencial redox. Então, pH baixo, alta solubilidade de manganês. pH elevado, baixa disponibilidade de manganês. E o aumento do pH, com o aumento do pH, há uma tendência do manganês 2 ser oxidado para manganês 4 e formar óxidos de manganês insolúveis, que não são disponíveis para as plantas. Evidentemente que isso só vai acontecer se o ambiente voltar a ser um ambiente aeróbico, se voltar a ter oxigênio. Também só aumentar o pH que vai ter oxidação de manganês 2 para manganês 4, não. A atividade dos micro-organismos que oxidam o manganês solúvel para as formas não disponíveis atinge seu máximo em pH próximo de 7. Tudo que depender de micro-organismo no solo, o ideal é em pH 7. E aquela história do teor de água e de ar do solo, potencial redox, a mesma coisa que explicamos agora para
Ferro é exatamente a mesma coisa para o manganês, né? Sempre a forma mais reduzida é a forma de maior solubilidade. O zinco já é outro micronutriente, nesse caso aqui não tem influência de potencial redox, apenas dois micronutrientes têm influência de potencial redox, que é o ferro e o manganês. O ferro e o manganês têm influência de potencial redox. Mas no caso do zinco e do cobre, não tem influência de potencial redox. Então, no solo, você pode encontrar zinco 2 adsorvido às cargas negativas, como também em solução. Você tem também zinco 2 adsorvido especificamente nas superfícies de óxidos de ferro e de alumínio. Isso aqui vai ser mais importante em solos agrícolas ricos em óxido de ferro e alumínio, onde você vai adubar esse solo com zinco. Então, nesse processo aí de adubação, de aplicar zinco a esse tipo de solo oxídico, então você vai favorecer a absorção específica de cobre a esses óxidos. Também você encontra zinco complexado nas substâncias úmicas, da mesma forma como acontece com o cobre. Na solução do solo, o zinco se encontra como zinco 2, forma que é preferencialmente absorvida pelas plantas. E aqui a gente chama a atenção de vocês por causa da forte interação do zinco com o solo. Então, devido a isso, este elemento se movimenta lentamente no solo por difusão, à semelhança do fósforo. Então, isso aqui é importante. O zinco tem uma afinidade muito grande de se reagir com a superfície dos óxidos de ferro e de alumínio, como também da caulinita, por meio da adsorção específica, ele fica retido na fase sólida. Então, tanto o zinco quanto o fósforo, eles têm baixíssima mobilidade no solo. Dentre os fatores que influenciam a disponibilidade de zinco, podemos citar aqui o pH do solo. Quanto maior o pH do solo, menor é a disponibilidade de zinco. Isso é importante. Quando faz calagem, que aumenta o pH do solo, também diminui a disponibilidade de zinco. Então, calagem excessiva, colocar calcário demais, errar nos cálculos da calagem e colocar calcário demais pode causar deficiência de zinco, principalmente se esse solo for arenoso e pobre em matéria orgânica. Por quê? Aqui é uma combinação de duas coisas fundamentais: matéria orgânica e teor de argila. Então, solo arenoso e pobre em matéria orgânica são solos extremamente pobres também em micronutrientes. Então, deficiência de zinco ocasionada ou causada por calagem excessiva, esse efeito vai ser mais drástico, principalmente em solos arenosos e pobres em matéria orgânica, que já tem uma baixa disponibilidade natural de zinco no solo. Outra coisa importante é que doses muito elevadas de fósforo podem causar deficiência de zinco. O zinco é um cátion, o fósforo é um ânion. Então, quando você coloca doses elevadas de fósforo, e normalmente é necessário, porque o fósforo é um macronutriente, e é um macronutriente que precisa ser utilizado em grandes doses nas adubações, é um macronutriente primário. Então, quando você precisa aplicar doses muito elevadas de fósforo, principalmente em solos argilosos, ricos em óxido de ferro e alumínio, então isso causa deficiência de zinco. Por quê? Porque o fósforo precipita com o zinco. Alta concentração de fósforo. E junto com o zinco, então, esse fósforo vai precipitar o zinco e pode induzir ou causar deficiência de zinco nas plantas, certo? Então, essa questão de absorção de zinco aos óxidos de ferro e alumínio, isso aqui é mais importante no contexto de adubação do solo com fertilizante contendo zinco. Também temos aí a complexação de zinco pela matéria orgânica, isso é temporário,
né, a matéria orgânica, os ácidos orgânicos de baixo peso molecular, outros ânions orgânicos aí, podem complexar o zinco, retirá-lo da solução do solo temporariamente, mas depois esses próprios compostos orgânicos vão ser queimados aí na mineralização e assim vai liberar de novo o zinco. Então, eu apontaria aqui como mais importante para influenciar a disponibilidade de zinco a questão do pH do solo, essa questão prática aqui, que doses elevadas de fósforo podem causar deficiência de zinco. Agora vamos para o boro, que é um micronutriente aniônico. Na solução do solo, ele ocorre na forma de uma molécula neutra, ou seja, uma molécula neutra é aquela que nem é cátion nem é ânion. Então, aqui na forma de ácido bórico, H3BO3. Então, na maioria dos solos tem pH abaixo de 7, então o boro ocorre na forma de ácido bórico. E como ácido bórico sem carga, ele tem muita facilidade de ser lixiviado do perfil do solo. Em solos com pH acima de 7, então nós já vamos ter aí considerável presença da forma aniônica do boro, que é o H2BO3-, ou até mesmo o ânion borato em pH muito, muito elevado, certo? Também os óxidos de ferro e de alumínio podem absorver boro. Vocês observem aqui que esse tal aqui de óxido de ferro e alumínio, hematita, goethita, gibsita, esses minerais aqui, altamente intemperizados, eles têm uma capacidade muito grande de absorver especificamente, não somente o fósforo e o enxofre, mas também alguns micronutrientes, como zinco, como cobre, boro e assim por diante. Grande parte do boro disponível do solo para a planta, ele se encontra ligado à matéria orgânica do solo. Então, a matéria orgânica do solo, seja a matéria orgânica nativa ou os resíduos vegetais e animais que se adicionam ao solo, então, são esses materiais orgânicos, são a grande fonte de micronutrientes para as plantas. Com exceção do cloreto, o boro é o micronutriente mais móvel no solo e pode ser perdido do solo facilmente por lixiviação, principalmente se o solo for arenoso. Por que solo arenoso? Porque quanto maior a velocidade de infiltração da água no solo, maior vai ser a lixiviação. Então, o solo arenoso tem uma maior proporção de macroporos em relação a microporos, então a água da chuva, a água da irrigação, ela se infiltra muito rapidamente em solos arenosos. Então, nessa situação, a perda é maior. Então, dentre os principais fatores que influenciam a disponibilidade de boro, podemos apontar aqui o pH do solo e a calagem. Por quê? De modo geral, o aumento do pH do solo pela calagem aumenta a absorção de boro aos hidróxidos de alumínio recém-formados pela calagem, diminuindo a disponibilidade de boro para as plantas, mas, por outro lado, esse outro efeito aqui é de magnitude bem maior. A calagem favorece a mineralização da matéria orgânica e, com isso, libera boro no solo e aumenta a disponibilidade de boro para as plantas. Então, esse lado aqui da história significa que você vai ter absorção de boro aos hidróxidos de alumínio recém-precipitados pela calagem. Então, a calagem aqui diminui a disponibilidade de boro. Mas, por outro lado, a calagem favorece a mineralização da matéria orgânica e, consequentemente, vai favorecer ou aumentar a liberação de boro disponível na solução do solo. E esse efeito aqui, esse segundo efeito, é de magnitude maior do que esse primeiro. Então, matéria orgânica é importante, a grande fonte de boro do solo para as plantas é a matéria orgânica. Então, como grande parte do boro disponível do solo se encontra ligada à matéria orgânica, pode-se afirmar que quanto maior o teor de matéria orgânica do solo,
maior vai ser a disponibilidade de boro para as plantas. Em termos de qualidade e quantidade de argila, isso vai ser importante na questão da absorção específica de boro em óxidos de ferro e de alumínio. Então, em solos bastante oxídicos, ricos em óxido de ferro e alumínio, que são comuns aqui no Brasil, você indo adubar esse solo com boro e aplicar ácido bórico no solo, você vai ter em grande parte, esse boro vai ser absorvido especificamente à superfície desses óxidos de ferro e alumínio. Uma coisa que chama muito a atenção no caso do boro é os limites entre deficiência e toxidez de boro são muito estreitos, o que exige bastante cuidado para a aplicação de fertilizantes contendo boro. Vocês já ouviram falar naquele ditado que a diferença entre o veneno e o remédio é apenas na dose. Se a dose for um pouquinho excessiva, aquele remédio vira um veneno. Mas também se a dose for baixa, aquele remédio não vai fazer efeito nenhum, não vai fazer benefício algum. Então, a faixa entre o limite de deficiência e de toxidez por boro é bastante estreita. Então, você não pode errar, você não tem muita folga para errar na questão aí do boro, não, viu? É que a gente tem que ter cuidado, porque a adubação com micronutrientes, a gente sabe, micronutrientes são nutrientes exigidos mesmos em pequenas quantidades pelas plantas. Às vezes a gente está acostumado a adubar o solo com NPK, então vai aí centenas de quilos de fósforo, centenas de quilos de nitrogênio, centenas de quilos de potássio. E no caso de micronutriente, você não vai aplicar centenas de quilos. Então, micronutriente é tudo na faixa de 1 a 4 quilos por hectare. Então, 1 a 4 quilos por hectare é uma quantidade tão pequena que dá até trabalho de você espalhar, distribuir, aplicar esse micronutriente no campo, porque a quantidade é bastante pequena, certo? Daí se recorrer bastante a pulverizações foliares. Na prática, uma das melhores opções para corrigir deficiência de micronutrientes ou prevenir deficiência de micronutrientes é a adubação foliar com fertilizantes fluidos contendo micronutrientes. Então, no comércio, tem muitos materiais aí, tem muitos fertilizantes foliares no comércio, onde você tem os micronutrientes ali, você pode pegar, dissolver em água e aplicar via pulverização, junto com fungicida, junto com inseticida, e ali a planta vai absorver pelas folhas, através dos estômatos, absorve esses micronutrientes, que são quantidades muito pequenas. Quando você faz fertirrigação, também você pode dissolver esse micronutriente na água de irrigação e aí aplica de maneira uniforme. Mas para aplicar micronutriente na forma sólida, via solo, é mais trabalhoso, porque a quantidade é muito pequena para você espalhar e distribuir em toda a sua área. No caso do molibdênio, é um dos micros. A gente diz que o molibdênio e o níquel são os dois micros dos micros, porque são exigidos em pequeníssimas quantidades pelas plantas. Dentre as funções do molibdênio nas plantas, esse micronutriente faz parte das enzimas nitrogenase e redutase do nitrato. A enzima nitrogenase é a enzima presente lá na bactéria fixadora de nitrogênio. Então, a bactéria Rhizóbio ou Bradyrhizóbio, que faz a associação simbiótica lá com a planta de leguminosa, o feijão, a soja, por exemplo. Então, quem quebra a molécula de N2 da atmosfera é justamente a nitrogenase. E o molibdênio faz parte desta enzima. Inclusive, alguns experimentos até já demonstraram a planta responder à adubação foliar
a pulverização foliar com molibdênio melhorou a produção da cultura, não assim porque melhorou a produção da cultura porque o molibdênio ajudou na maior produção da enzima nitrogenase lá da bactéria. Então, ajudou a bactéria ajudou a planta. E tem também a questão da participação do molibdênio na redutase do nitrato, que é uma enzima que todas as plantas têm, porque o nitrogênio inorgânico do solo se encontra principalmente na forma de nitrato. Mas quando esse nitrato é absorvido pela planta, quando ele entra na raiz, então, dentro da planta, essa enzima redutase do nitrato começa a fazer o caminho inverso. No solo ocorre a oxidação do amônio a nitrato. Já dentro da planta ocorre o contrário. O nitrato é reduzido a amônio, amina e assim por diante. Então, o molibdênio é muito importante aí no metabolismo do nitrogênio. A forma absorvida pela planta na forma do ânion molibdato. No solo, as principais formas de molibdênio são molibdato na solução do solo, molibdênio complexado pela matéria orgânica, molibdênio adsorvido aos óxidos de ferro e de alumínio. Observe aí que esses óxidos de ferro e de alumínio têm uma afinidade muito grande por adsorver especificamente tanto cátions quanto ânions. E no caso prático aí, dos principais fatores que influenciam a disponibilidade de molibdênio no solo para as plantas, temos aí a questão do pH. Então, quando a gente faz a calagem, quando a gente aumenta o pH do solo por meio da calagem, a gente tem uma maior disponibilidade de molibdênio no solo, porque nessa condição de pH mais elevado, você tem CTC mais elevada, você tem mais carga negativa, então vai haver uma maior desorção de molibdênio para a solução do solo. Então, as deficiências de molibdênio, elas ocorrem mais em solos ácidos, em solos com pH baixo, e, na prática, só em fazer a calagem, muitas vezes, isso já resolve o problema. Tanto porque a calagem vai aumentar a desorção de molibdênio, da fração argila para a solução do solo, como também a calagem vai acelerar ou aumentar a velocidade de decomposição dos resíduos orgânicos, da matéria orgânica, e com isso liberar molibdênio para o solo. Em termos de qualidade e quantidade de argila, isso é importante apenas no contexto de adubar a planta, com molibdênio, você aplicar molibdênio no suco de plantio, que isso é extremamente raro ser praticado, porque a quantidade é ínfima, muito pequenininha. Então, normalmente, esses adubos foliares, que são vendidos aí para pulverizações nas folhas das plantas, normalmente já vem também molibdênio na fórmula, porque se for adubar o solo com molibdênio, vai ter dificuldade tanto de aplicar isso no campo e para distribuir de forma uniforme em toda a área, como também vai ter problema de fixação ou adsorção específica de molibdênio nos óxidos de ferro e de alumínio. A literatura fala que teores elevados de molibdênio no solo em relação a cobre, Então, o quociente aí, teor de molibdênio dividido pelo teor de cobre. Quando esse valor é elevado em pastagens, Atenção aí, pessoal da zootecnia, Então, em pastagens, quando você tem na planta, na parte aérea da forrageira, teores elevados de molibdênio em relação ao cobre, isso pode causar problema de toxidez no gado que se alimenta dessa pastagem. É uma enfermidade chamada de molibdenose. A molibdenose ocorre no gado que se alimenta de pastagens com teores elevados de molibdênio em relação ao cobre. Então, é uma coisa importante aí para o pessoal
da zootecnia. Então, a planta precisa mesmo de pouquinho molibdênio. Então, não pode ser demais. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Bom, se vocês não têm o que falar, no final da aula eu quero falar com vocês alguma coisa a respeito aí da prova, viu? Não vão embora agora, não. Bom, o cloro, o requerimento de cloro pelas culturas é muito pequeno. E, em geral, as culturas não têm apresentado problemas de deficiência de cloro. Né? Então, é pequeno porque é um micronutriente. E as plantas não têm problema no campo de deficiência de cloro. Embora algumas culturas exijam mais cobre do que algumas culturas exigem mais cloro do que outras, como a cultura do coqueiro e a do dendezeiro. Então, coco e dendê aí são dois frutos aí de duas culturas que são mais exigentes em cloro. No solo, o cloro ele ocorre na forma iônica de cloreto, sendo o componente comum de sais solúveis, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio e cloreto de magnésio. Então, os cloretos eles são bastante solúveis. O cloreto é o íon que apresenta a menor interação com o solo, podendo ser facilmente perdido do solo por lixiviação. Por isso que lá no mar tem muito cloreto de sódio, porque o sódio é o cátion mais facilmente lixiviado e o cloreto é o ânion mais facilmente lixiviado do solo. As principais entradas de cloreto no solo ocorrem mediante a deposição atmosférica, a água da chuva, água de irrigação, que é mais importante, a água de irrigação, tem águas aí salinas, né, águas com diferentes níveis de salinidade, então tem que ter cuidado, né, de quem trabalha com irrigação, é importante que avalie a qualidade da água de irrigação, que se meça a condutividade elétrica e os teores de cloro e de outros elementos químicos na água de irrigação, porque a água de irrigação, ela aporta ao solo bastante cloreto de sódio e outros íons também. E também de grande importância a questão da adubação com cloreto de potássio. É bom a gente lembrar que toda vez que a gente aduba a nossa cultura com potássio, lembra que potássio é o segundo nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas. E quando você aduba com muito potássio, você indiretamente também está adubando com muito cloro, porque o adubo que a gente usa na prática, que é o mais barato e mais concentrado, é o cloreto de potássio. Para cada átomo de potássio, vai um de cloro. Então, a quantidade aqui é muito grande. Então, nas plantas cultivadas, nas áreas agrícolas cultivadas, onde normalmente a gente está fazendo adubação com cloreto de potássio, então, esses ambientes são muito ricos em cloro, e as plantas tendem a absorver bastante cloro, e a sorte é que as plantas, de modo geral, elas aguentam um certo excesso aí de cloro, tá certo? E para terminar, o oitavo micronutriente aqui que a gente vai falar é o níquel. O níquel é o elemento essencial descoberto mais recentemente. Então, da lista de elementos essenciais às plantas, lembre-se que são 17 os elementos essenciais às plantas. 3 deles é a base da química orgânica, que é carbono, hidrogênio e oxigênio, que representa 95% da matéria seca das plantas. Carbono, hidrogênio e oxigênio, as plantas retiram eles da água, e do ar. Mas os demais elementos químicos são os macronutrientes e os micronutrientes. Então, a essencialidade, o experimento, a pesquisa que provou que o níquel é um elemento essencial para todas as plantas, que atende aqueles 3 critérios de essencialidade, isso aconteceu bem recente,
em 1987. No solo, os teores de níquel variam de 1 a 200 miligramas por quilo, né? Na planta também, teores bastante variáveis, vai depender, obviamente, da riqueza do material de origem níquel. Normalmente, os solos derivados de rochas básicas e ultrabásicas, como basalto, solos que são já naturalmente ricos em ferro, cobre, manganês e zinco, também tendem a ter maior disponibilidade de níquel. E solos pobres, né, nesses minerais máficos, ferromagnesianos, como os granitos, né, são solos derivados de rochas graníticas, solos derivados de feldspatos, né, de rochas graníticas, eles são solos, né, que tendem a ser mais pobres em micronutrientes metálicos. O níquel ele é essencial porque ele faz parte da enzima urease. Essa enzima urease é a enzima responsável pela degradação da ureia. Né? Existe degradação da ureia tanto no solo como também dentro da planta, porque no metabolismo do nitrogênio você tem a formação de ureia e o níquel, ele faz parte da enzima que vai degradar essa ureia, evitando que ela se acumule no solo, evitando que essa ureia se acumule dentro da planta e cause toxidez, né? Então, por isso que o níquel é essencial. No nosso livro-texto, a gente tem aí mais informações e detalhes a respeito do níquel, tá certo? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram